Erros que eu cometi quando eu comecei a empreender. O primeiro erro que eu cometi foi querer delegar cedo demais as responsabilidades que eu tinha que fazer. Quando você começa a empreender, o marketing é sua responsabilidade, as finanças são sua responsabilidade, manter qualidade nos produtos são sua responsabilidade, não negligenciar o que você precisa fazer são suas responsabilidades. Você tem que entender que quando você começa a empreender, você não pode querer só mandar. Empreender não é só dar ordens, não é só mandar ou desmandar. Quando a gente começa a empreender, a gente coloca na cabeça que empreender, você vai começar a vender algo ou resolver algum tipo de problema, contratar pessoas para trabalhar e dar ordens e mandar fazer. Porém, primeiro você tem que ser o exemplo. Você tem que fazer com qualidade aquelas tarefas que você está passando para as pessoas, para que elas possam manter a qualidade que você quer. Eu queria muito transferir responsabilidades e foi um dos grandes erros que eu cometi quando eu comecei. As responsabilidades são minhas. Sou eu que tenho que manter a qualidade naquilo que faço, para depois eles fazerem com a mesma qualidade. Todo time é exemplo do seu liderado. Segundo foi não anotar nada. Simplesmente eu comprava, rasgava as notas de compras, jogava fora, vendia, juntava o dinheiro para comprar as mercadorias novamente e pagar as coisas que a empresa precisava, e o que sobrava era meu. Foi um grande erro que eu cometi. Porque quando a gente começa a empreender, a gente acha que é só receber dinheiro, pagar o que tem que pagar e o que sobra da gente. E aí foi um dos grandes erros que eu cometi que talvez quase quebraria a minha morreria se eu não tivesse parado, pensado e relatado, buscado aprender o que eu realmente deveria estar fazendo. Quando você começa a empreender, você tem responsabilidade com a sua família, que vai começar a depender de você, e tem outras famílias que são responsabilidade sua. Porque por mais que tenha apenas um funcionário trabalhando, mas esse funcionário às vezes está trabalhando para manter uma casa. Então é responsabilidade sua mantê-lo em dia, não é nada demais. Empreendedor que se vangloria por pagar o pagamento dos seus funcionários em dias, ele não está entendendo muito bem. Isso é um preceito básico de empreender. Você tem que manter o salário dos seus funcionários em dias. Isso é básico. E quando eu comecei a empreender, o que sobrava era meu. Eu não deixava, não sabia o que era fluxo de caixa, não sabia o que era reserva de emergência, não pensava em dar problema até acontecer de um problema de um freezer queimar, de a chapa não estar mais suportando o fluxo que a gente tinha aí. Como era que eu ia comprar? Não tinha dinheiro. Porque eu achava que tudo que sobrava era meu. Então eu usava no meu pessoal. Foi um grande erro que eu cometi. Até que eu precisei de uma chapa maior e eu não tinha dinheiro para comprar, por usar todo o dinheiro da empresa. E aí eu tive que ir para cartão de crédito para comprar a chapa parcelada e aí começar a pagar. Até que eu tive que entender que existe fluxo de caixa, que existe reserva de emergência da empresa, porque a empresa precisa justamente para essas reservas de emergências. Como eu precisei aumentar a chapa, também precisei comprar mais um freezer. E tudo isso, se eu tivesse preparado com reserva de emergência para a empresa. E o terceiro erro que eu cometi foi de não aceitar que as coisas mudaram. Eu comecei a vender com entrega zero, não cobrava taxa de entrega, e com os valores de produtos copiados de um cardápio de um amigo de outra cidade. Até então estava indo tudo bem, até que chegou no ficar no zero a zero. Tudo que eu vendia, guardava o dinheiro e só dava para repor as mercadorias. Ou seja, eu já não estava conseguindo cumprir com a taxa zero, deixar a taxa grátis. Comecei a cobrar a taxa de entrega. Outro ponto foi que o valor que eu estava vendendo os produtos não estava conseguindo suprir as necessidades, até porque eu comecei em 2019, 2020, veio a pandemia e as curvas estavam sempre subindo, sempre subindo. Por exemplo, o óleo da maionese, eu comecei comprando de 3,79 em 2 anos já estava 5,90, ou seja, subiram R$ 2 e eu não subi nada dos meus produtos. O bacon, eu comecei comprando de R$ 14, já estava R$ 20,80. E eu não estava aumentando nada, porque eu tinha na minha cabeça de que se eu aumentasse os produtos, as pessoas iriam deixar de comprar. Esse era um pensamento que eu tinha. Só que tem momentos na vida que vai ter uma pessoa que vai tocar em você para você parar e pensar. Minha esposa disse, Matheus, já está na hora de aumentar esses produtos, já está na hora de rever. Até que eu comprei uma planilha de precificação, joguei dentro todas aquelas coisas de insumos e todo o custo operacional que a empresa tinha para saber se realmente estava cumprindo com as suas necessidades básicas ou não. E se estava tendo algum lucro, porque a empresa sem lucro ela quebra. E aí, quando eu joguei para a planilha, eu vi que não estavam sendo precificados de forma correta, que já não estavam suprindo as próprias necessidades da empresa. E eu chegaria a um momento que eu não iria conseguir
cumprir. Aí foi então que eu e minha esposa paramos, olhamos, revemos, modificamos os valores dos cardápios, começamos a cobrar a taxa de entrega e aí sim a empresa conseguiu se manter, porque se eu viesse sem aumentar com medo de perder cliente, normalmente eu fecharia. Por quê? A empresa ela precisa ter lucro para poder se manter, porque o lucro não vem só para o meu bolso, sai para o custo operacional de alguma coisa. E sem lucro ela não vai conseguir se manter. Daí foram os 3 erros básicos que eu cometi no começo, que eu não desejo a ninguém. E se você está começando a empresa agora, procure estudar, entender seu tipo de nicho, entender sobre jogada de marketing, entender sobre fluxo de caixa, custo operacional, criar Plorabora e não cometa o mesmo erro que eu, de achar que toda venda sua é dinheiro seu, porém CPF é diferente de CNPJ. Eu sei que tu pode ter gostado desse vídeo ou não, mas deixa seu curtido aqui embaixo, deixa o seu comentário a respeito desses 3 erros que eu cometi, que chegou vocês cometerem também, ou não, e qual a ideia que vocês têm para um próximo vídeo.